Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto este aqui. Parece um assunto mais, vamos dizer assim, mais chato, mas não é. É sobre os amalequitas. Quando a gente fala esses nomes que a gente não entende direito, a gente pensa assim, genealogia. Genealogia é uma coisa complicada, etc, tal, em geral é, mas nesse caso ele vai levantar um ponto aqui muito interessante logo no início, que é a discussão de todo o vídeo. Então vamos lá. Os amalequitas. Antes de começar, eu estou fazendo divulgação essa semana, que na segunda-feira eu vou estar lançando esse curso aqui, Gerenciamento de Novos Negócios, na verdade negócio na fase inicial, Startup, uma visão sobre erros e acertos. É um curso interessante, é da minha experiência em montar empresas e tudo mais. E assim, todos os principais erros e acertos que eu já vi, tanto comigo mesmo como com outras pessoas que eu já conversei e tudo mais, vão estar aqui. Os principais, o que eu acho que são quebras de paradigma, ok? Pois bem. E quem tiver interesse não só nesse curso, que vai estar disponível só na segunda-feira, mas tiver interesse em vários outros cursos, inclusive da área de negócios, desenvolvimento pessoal, probióticos, prebióticos e tudo mais, bom, todos esses cursos aqui do canal estão na área de membro. Na área de membro, você paga $7 por mês e você tem acesso a todos os cursos. E aí você se programa. Eu estou pagando $7, todo mês tem um curso novo. E você pode estar decidindo, esse mês eu vou assistir 2, eu vou assistir este, vou assistir depois este. Você faz uma programação e vai assistindo, certo? É uma forma econômica para quem acompanha os cursos do canal. Pois bem, então vamos lá. Uma questão aqui, só uma questão antes de a gente começar essa parte interessante. Algumas pessoas me perguntaram do curso de casamento, porque assim, eu estava com o curso de casamento já para lançar, e uma inscrita no Patreon falou o seguinte: Afonso, o curso não pode ser, que nem você está falando, que vai ser um curso dedicado para homens, né? Ela falou o seguinte: faz um curso aí que é para o casal. Então eu comecei a estudar sobre a questão do casal e tipo assim, é muito mais complexo do que dá para imaginar. Eu e minha esposa estamos aprendendo bastante também. E assim, tem muitas coisas assim que complementam de uma forma muito interessante. E vai ficar pronto esse curso aí, mas vai ser um curso mais completo, vai ser para o casal. Então assim, ao invés de pegar um porrete, só ficar batendo na cabeça do homem, vai ser assim, uma vez dando do homem, uma vez dando da mulher, e assim vai, certo? A gente vai fazer um batuque. Mas vai ficar interessante. E logo tem o curso de como fazer cursos, certo? Porque é uma coisa interessante a gente se pensar, principalmente para passar o conhecimento que a gente tem. Muitas pessoas têm um conhecimento diferente, né? A pessoa tem um conhecimento ali sobre bolos, queijos, sei lá. E é interessante, é uma coisa assim que você pode estar passando para frente uma informação bacana. Então logo vai ter também na área de membros, mas assim, vai demorar um pouquinho ainda, mais uns 2-3 meses para esses 2 cursos aí. Mas vamos lá. Começar aqui. Êxodo capítulo 17, versículo 15. Abre aspas. Moisés construiu um altar e chamou pelo nome de Yahweh Nissi, meu estandarte. Pois ele disse: por causa de sua mão que está no trono, Yahweh terá uma guerra com os amalequitas de geração em geração. Pois bem, interessante. Então vai aparecer aí no tempo de Moisés o quê? O tema amalequita. Ok. E os amalequitas, eles estão aparecendo aí e vem uma pergunta: de onde eles vêm? Certo? Esse é o ponto. Por que, então, em Gênesis 14, descreve uma guerra entre os gigantes amalequitas no tempo de Abraão? Essa é a dúvida central do vídeo. Por que no tempo de Abraão aparece uma guerra com os gigantes amalequitas? Pois, se os amalequitas descendem de Amaleque, como está escrito na Tábua das Nações, a gente sabe disso, os amalequitas em tese descendem de Amaleque, nós temos um mistério, pois Amaleque descende de Elifaz, certo? Amaleque, antes dele vem Elifaz, que por sua vez descende de Esaú, certo? Que descende de Isaac, que descende de Abraão. Então você tem Amaleque lá na frente, e ele é filho de Elifaz, que é filho de Esaú, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Mas se é verdade, então, que os amalequitas vêm de Ameleque, lá na frente, como é que Abraão teve guerra com os amalequitas? Como é que funcionou isso? Porque, pensa só, Abraão tá tendo lá um problema, um conflito com os amalequitas, certo? Com os gigantes amalequitas. Mas, em tese, os amalequitas vão nascer depois de Abraão. Abraão vai ter que ter Isaac, Esaú, depois vai vir Elifaz, e depois vai vir Ameleque. Como é que funcionou isso? Percebe? Você tem dois
duas coisas ali interessantes. Eu pulei essa parte, vamos dizer assim, essa parte da Bíblia, eu nunca pensei no assunto, porque quando chega nessa parte de genealogia, eu sou igual a todo mundo, ok. É só genealogia, eu não entendo muito. Mas ele pegou esse ponto aqui e ele vai falar sobre isso. Então vamos lá. Como poderia a nação dos Amalequitas ter existido no tempo de Abraão? E mais, Gênesis 14 registra a nação dos Amalequitas no início da vida de Abraão. Então vamos investigar melhor a história dessa nação dos Amalequitas. Como já discutido em Deuteronômio, a gente já falou em vídeos passados, os anaquins que viviam na terra de Seir eram conhecidos como horitas. E é possível que o nome Amalequita tenha sido inserido para os horitas, pois os filhos de Esaú, que dominaram as terras de Seir, podem ter rebatizado o nome deles para Amalequitas em vez de horitas. Ok. O autor, este autor aqui do livro, este autor, diz que não crê que foi isso que aconteceu, mas ele acha que os Amalequitas e os horitas eram o mesmo povo simplesmente, o mesmo povo. Vamos analisar 1 Samuel capítulo 27, versículo 8. E Davi e seus homens subiram e invadiram Gesuritas, os Gesuritas e os Amalequitas, porquanto aquelas nações eram os antigos habitantes da terra. E o livro mostra, então, que os Amalequitas eram uma nação pré-diluviana. Quando a gente fala assim, aparece os antigos habitantes da terra, são aqueles que vêm antes do dilúvio, certo? Os antigos. Pois bem, então diz que aquelas nações, eles eram os antigos habitantes da terra. E isso se refere, em geral, a antes do dilúvio. Então, ele coloca esse ponto. Esse entendimento está apoiado nos livros de Sirac, Baruch, Sabedoria de Salomão, Deuteronômio, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Esdras, Daniel, 1ª e 2ª Pedro, né, que diz exatamente esse ponto, onde o antigo sempre está se referindo ao tempo de Noé, antes do dilúvio. Todos esses livros aqui, todos, quando fala em antigo, é antes do dilúvio, certo? Lembre-se, a gente pensa o seguinte, antigo era o pessoal que escreveu o livro, né? Mas, na visão de quem estava escrevendo, antigo era antes do dilúvio. Então, em todos esses livros aqui, todos esses que eu acabei de falar, aparece esse ponto de vista aí. Ok. Então, por que na Tábua das Nações os Amalequitas descendem de Esaú? Boa pergunta. Vamos analisar Números, capítulo 13, versículo 28 e 29. Nós vimos descendentes de Anáquila. Os Amalequitas vivem em Negev. Depois, em Números, capítulo 13, versículo 22. Eles subiram pelo Negev e vieram até Hebron, onde Ahimã, Sheshaiah, Talmai, os filhos de Anak viviam. Aqui, em Josué e em Juízes, descreve 3 reis anaquins amalequitas. Em 3 pontos, nesse ponto aqui que a gente está falando. Ó, o livro de Números, o livro de Josué e o livro de Juízes estão falando de 3 reis amalequitas, ou anaquins. O Nelson's Dictionary descreve Ahimã como descendente de uma famosa raça de gigantes dos anaquins que viviam em Hebron, Kiriat Arba. E esse local foi a famosa casa dos gigantes dos escritos de Joséfos, o historiador. Eles eram largos e grandes, e os seus semblantes eram tão diferentes dos homens que eles eram arrepiantes e terríveis de ver e ouvir. Bom, e aí a gente tem lá a região, aqui está o Negev e está a região dos Amalequitas. Pois bem, olha só, os nomes dos 3 reis gigantes refletiam suas características. E aí vem um ponto que vai ser assim, é fantástico, que é o seguinte, ó, é interessante. Ahimã era o mais forte dos 3 gigantes descritos na Bíblia. Ahimã. O seu nome significa como estar de frente para uma montanha. Pensa como é que é o bichão, certo? O nome do cara significa como estar de frente para uma montanha. Sheshai significa forte como um mármore. Imagina. E Talmai significa poderosos passos. Imagina os 3 aí, imagina as 3 figuras. Pois bem, você encarava? Olha só, vai vendo. Todos foram derrotados por Caleb em Hebron, 40 anos depois. Esses reis eram filhos de Arba, vindo direto dos Anaquins. Então vamos lá. Um era a montanha, o outro era mais forte que o mármore, o outro era os passos pesados. Ok,
Quando Caleb foi derrotar eles, Caleb pediu para Josué, olha, a gente vai subir lá, a gente vai conquistar essas cidades, ok? Podemos? E o Josué coloca assim, será? O Caleb, não, vou só eu e minha tribo, tranquilo, ok? O Caleb diz assim, tô com 80 anos, tô tranquilo. Quem que vai estar lá? O Caleb, com 80 anos, diz o quê? Quem que vai estar lá? Só vai estar o de frente para a montanha, o cara do mármore, não sei o quê. Tá tranquilo, só tem 80 anos. Tipo, Caleb, vai vendo porque o pessoal não gosta de israelita. Vai prestando atenção. Pois bem, finalmente, Números, capítulo 24, versículo 20, descreve os amalequitas como uma primeira nação, sugerindo, mais uma vez, que eles sobreviveram ao dilúvio, possivelmente uma das primeiras nações de guerra. Agora, voltando a Esaú, ele partiu de Hebrom, terra dos mais famosos e impressionantes gigantes, e depois que seu pai Isaac morreu, ele se assentou em Seir, a terra dos gigantes Oréus, que a gente já falou sobre eles. O que é indicado pela Bíblia é que os descendentes de Esaú podem ter se misturado com os gigantes Oréus da grande raça dos amalequitas. E isso traz luz ao fato de que Esaú viveu entre os Horitas, os amalequitas e os anaquins em Hebrom. Esaú e seus reais descendentes adâmicos, diz ele aqui neste livro aqui, diz ele, casaram, eu penso que, eu não vou colocar assim, ele está falando, afirmando, tô assim, a gente fica meio com o pé atrás, mas vamos continuar aqui. Casaram com o clã dos Horitas. Aná, um dos chefes Horitas, teve 2 filhos, Dishon e Oholibamá, que foi uma filha. Foi registrado que Oholibamá casou com Esaú, sendo uma das 3 esposas, produzindo 3 chefes amalequitas Horitas. Jeush, Jauna e Corá. Esaú, de acordo com Josefos, tinha o hábito de se casar com esposas cananitas e néflins, segundo Josefos, o qual seu pai Isaac não tinha aprovado. Josefos ainda sugere que Esaú teve mais esposas e concubinas do que Gênesis registrou. Esaú mais tarde se casou com Basemate, filha de Ismael, e uma tentativa de fazer paz com o seu pai. É contado que Esaú e sua esposa cananita Adá tiveram um filho chamado Elifaz, e de acordo com Josefos, Elifaz teve 5 filhos legítimos, chamados Temã, Omar, Safus, Gotã e Kenaz. Mas depois, Elifaz teve uma concubina horita, chamada Timna, que deu origem a uma criança chamada Amaleque, na qual podemos concluir de quem os amalequitas da Tábua das Nações vinda de Esaú eram. Especificamente, era de uma vertente, é uma mistura de sangue, vocês percebem? De DNA. Pois bem, na visão dele aqui. Bom, então vamos lá. Essa questão aqui, os amalequitas, eles aparecem antes, eles aparecem depois. E o que ele está colocando aqui, na verdade, eles não são 2 momentos diferentes, são 2 momentos diferentes, mas é a mesma nação que chegou de alguma forma até os dias lá de Esaú. Pois bem, próximo episódio a gente vai falar sobre Jetro, acho que todo mundo sabe quem é Jetro, e Caleb. Caleb, bom, vamos ver o que vai ficar pro próximo vídeo. E para quem tiver interesse, lembre-se, segunda-feira vai estar sendo lançado esse curso aqui. Esse curso aqui é muito bacana, é um daqueles cursos que não são baseados em livros. Eu gosto de fazer coisas baseadas em livro. A maior parte dos cursos que tem são baseados em livros. Eu pego os livros, vou lá, coloco o que eu conheço das coisas, eu pego e depois confirmo tudo em livro, vou lá, coloco direitinho, etc. tal. Este curso aqui é só experiência minha. E assim, é muita experiência, não é um pouquinho. A pessoa fala assim, eu tenho experiência, etc. tal, e você não sabe de onde vem a experiência do cara. Eu tenho assim, mais ou menos o que? Uns 15 anos de experiência nessa parte aqui de começar projetos novos. Então, eu acho que vai ser um curso bastante interessante e bastante produtivo para quem se interessa em começar projetos novos, seja na forma de uma empresa ou seja na forma de projetos. E quem for começar na forma de uma empresa, lembre-se que o ideal é você sempre começar dentro de uma empresa mais do que um projeto, porque eventualmente um projeto pode cair e você tem os outros projetos para segurar. E lembre-se que você sempre tem que ter dentro de uma empresa, independente se ela é startup, super inovadora, etc., você tem que ter um projeto que é um serviço ou um produto que a gente chama do pão de cada dia, que você vai estar fazendo para fazer as outras coisas funcionarem também, certo? Mas a gente vai discutir muito sobre isso nesse curso aqui, é muito interessante, vai ficar muito legal.
Falta pouco para terminar ele, mas já está assim quase todo montado e eu acho que o pessoal vai gostar. Bom, quem tiver interesse em mais do que este curso aqui, tem uma pancada de curso. Esse curso aqui de produção de lenha é muito legal. As pessoas têm medo de motosserra, eu também já tive medo de motosserra. Não é um bicho assim de 7 cabeças, não tem nada disso. É um equipamento muito simples e fantástico de usar, muito interessante. O curso de networking, assim, as pessoas erram muito. As pessoas pensam assim, network é o Facebook, network é as pessoas que eu conheço na rua, network é o meu livro cheio de cartão de visita. Não, não é isso, network. Network é uma coisa muito mais profunda do que isso aqui. E você pode ter um livro cheio de cartão de visita, você pode conhecer uma infinidade de pessoas, mas se você não souber fazer o networking direito, com o número certo de pessoas, que é mais ou menos isso aqui, ó, que cabe na sua mão, certo? 10, 12, 15. Se você não souber fazer direito o network, tipo assim, você não vai conseguir depois se alavancar para vender coisas maiores, serviços maiores e tudo mais. Então é interessante, quem tiver na área de negócio, esse curso de network aqui é interessante também. Bom, pessoal, tem vários cursos aqui. Quem tiver interesse, os links vão estar abaixo de cada um dos cursos. Você pode clicar lá e ver quais são as aulas que tem em cada curso. E quem tiver interesse, assim, puxa, eu me interessei em 6 cursos aqui, vai sair caro. Lembre-se, tem a área de membros, custa $7 por mês, você assiste quantos cursos você quiser no mês. Não dá para assistir tudo num mês só, provavelmente, porque você não vai ter tempo. Se você conseguir ter tempo, beleza, mas eu acho que não vai ter tempo. Então você pode programar, vou fazer 3 cursos no mês, vou fazer 4. E todo mês você está pagando $7, mas todo mês tem um curso novo lá, certo? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.